Verão, pessoal que está estudando, que não pode parar porque tem vestibular por aí, não é verdade? Eu posso, eu estou aqui em casa tranquilo, de pijama, na varanda aqui de casa, olhando o céu com meu santinho lá atrás, ó, tudo alegria, e aguando minhas plantinhas. Minhas plantas nunca tiveram tão molhadas, tão bonitas, eu precisava mostrar para vocês verem. Mas enfim, para não parar, nós vamos continuar estudando, nós vamos continuar com a revisão. Então, o meu material, sempre, toda semana agora, vai ser um videozinho desse tipo aqui, envolvendo a revisão que a gente continua. Você pode pegar a tua apostila, então, apostila de revisão 1, que nós vamos continuar capítulo por capítulo. Tudo bem? Um abraço e siga sempre esses materiais. Vamos para frente? Muito bem, na apostila na página 19, tem o tema 6 e nós vamos começar trabalhando com plano cartesiano. Uma revisãozinha rápida do que é plano cartesiano. Todo mundo já estudou isso, hein? Acho que no primeiro colegial. Então veja, o que está escrito aqui é o seguinte: o plano cartesiano é esse sistema de dois eixos. Um eixo na horizontal, chamado de abscissas, eixo das abscissas, e um eixo na vertical. Sou bom de fazer flecha, né? Maravilha, que é o eixo das ordenadas. Em cima desses eixos, eu represento os pontos que têm uma das coordenadas nulas. Veja o ponto B aqui em cima, ó, ele está em cima do eixo das ordenadas e as coordenadas dele são 0 e 1. Tudo bem? Tá ok? Demais, eu represento os pontos também fora dos eixos, ou seja, nos espaços entre os eixos, que a gente chama, nesta ordem, ó, daqui para lá, de quadrantes. Aqui eu tenho o primeiro quadrante, depois o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Cada ponto, então, possui coordenadas para você referir-se a eles. Olha o ponto A aqui em cima. É um ponto que tem abscissa menos 2 e ordenada 3. Olha aqui embaixo, ó. A, menos 2, 3. Logo em seguida eu tenho o ponto C, abscissa menos 4, ordenada menos 1. E o ponto D, abscissa 3, ordenada menos 2. Está vendo aqui? 3 no eixo das abscissas, menos 2 no eixo das ordenadas. Tranquilo? Outra coisa importante para a gente notar é que também aqui no plano cartesiano você tem essa fala de quadrantes pares e quadrantes ímpares. Então, o primeiro quadrante e o terceiro quadrante fazem um eixo que eu digo que é o eixo dos quadrantes ímpares. Nesta figura da direita, eu tenho representado aqui a bissetriz dos quadrantes ímpares. Qual é a ideia da bissetriz? A bissetriz é a reta, é o lugar geométrico de todos os pontos que tem perdão, gaguejei feio agora, as coordenadas iguais. 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Nos quadrantes ímpares, os valores das coordenadas são idênticos. Menos 1 e menos 1, menos 2 e menos 2, menos 3 e menos 3, e assim a vida vai. Nos quadrantes pares, você também tem uma bissetriz dos quadrantes pares aqui, só que os valores têm, as coordenadas dos pontos têm valores opostos. Olha esse ponto que eu estou marcando aqui. Ele tem abscissa menos 2 e ordenada 2. Aqui embaixo, olha esse da ponta aqui. Abscissa 4 e ordenada menos 4. Tudo bem? Bacana? E assim vai funcionar para a gente os eixos coordenados, para a representação do que virá daqui para frente, das relações e das funções. Legal? Vamos para o próximo slide? Então aqui eu tenho produto cartesiano, uma definição de produto cartesiano. O que é isso, produto cartesiano? Eu digo que o produto cartesiano de A por B é um par ordenado no qual a primeira coordenada, o x, pertence a A e a segunda, o y, pertence a B. Veja o que estamos fazendo aqui nesse exemplo, quando eu tenho o conjunto A dado por 2, 6 e 7 e o conjunto B dado por 0, 8 e 9. No desenho aqui embaixo, nos diagramas de flechas, fica bem bonito isso. O conjunto A é o primeiro conjunto, é o conjunto origem, tem o 2, o 6 e o 7. E o conjunto B tem o 0, o 8 e o 9, é o conjunto destino. Mais tarde nós vamos chamar o conjunto A de conjunto de onde você pega o domínio e o B do contradomínio. Tudo bem? Quem são, então, os elementos do produto cartesiano A por B? É o par ordenado 2, 0,
é o par ordenado 2, 8, é o par ordenado 2, 9. Tá vendo? Eu fixei o 2, estou andando em B. 0, 8, 9. Logo em seguida eu vou fazer a mesma coisa com 6. 6 com 0, 6 com 8, 6 com 9. 7 com 0, 7 com 8, 7 com 9. E uma coisa que você deve notar é que o produto cartesiano de B por A fica exatamente o contrário. Então, não são iguais. Os conjuntos dados por produto cartesiano de A por B e B por A não são iguais. Olha no diagrama de flechas aqui que o que muda é a ordem da flecha. A cartesiano B é daqui para lá, de A para B. B cartesiano A é de B para A. Ao contrário. Tudo bem? Vamos para o próximo? Muito bem. O produto cartesiano também pode ser representado no gráfico, no sistema de eixos cartesianos. Os pontos, olha lá, ponto 2, 0 de A cartesiano B está aqui embaixo. O ponto 2, 8, abscissa 2, ordenada 8, está aqui em cima. E aí sim, assim vai. 2, 9, 6, 0, 6, 8, 6, 9, e assim caminha a humanidade. Note que o produto cartesiano B cartesiano A é totalmente diferente de A cartesiano B. Na verdade, ele está invertido. É como se você derrubasse esse eixo aqui. Ele deitasse, deitado eternamente em berço esplêndido. Vira. Muito bem. Propriedades do produto cartesiano. Algumas propriedades óbvias. A primeira eu já chamei a atenção. O produto cartesiano não é comutativo. A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Depois, aqui para frente, olha, veja. Nós chamamos de A ao quadrado ou A2 o produto cartesiano de A por A. Assim, o plano cartesiano inteiro é o R2. É o famoso R por R. Tá ok? Olha como eu escrevo bem usando o mouse. Tá certo? R cartesiano R. R2. O produto cartesiano de A pelo conjunto vazio dá o vazio, por definição, e vazio por vazio dá vazio também. Tá ok? Não tem elementos, não tem como você definir nenhum elemento no produto cartesiano. Agora, essa última propriedade aqui é muito importante. Ela diz o seguinte, ela vai ser usada bastante em análise combinatória, você lembra disso, né? O número de elementos do produto cartesiano, de A por B, é o número de elementos de A multiplicado pelo número de elementos de B. NA vezes NB. Tá ok? Mais tarde, em análise combinatória, isso vai ser usado também. Bacana? Continuaremos. Vamos para o próximo slide. O próximo slide diz assim, relações binárias. Para facilitar isso daqui, você tem o seguinte, eu digo que eu tenho uma relação quando eu tiver um subconjunto do produto cartesiano. Então, uma relação é o conjunto que tem alguns pares ordenados do tipo xy, x pertence a A, y pertence a B. Você tomou lá como se fosse um produto cartesiano, mas ele não é completo, porque ele tem uma lei de associação. Para ficar fácil, veja o exemplo de baixo. Se eu tomar o conjunto A como 4, 5, 6, olha no diagrama de flechas aqui. O conjunto A contém o 4, 5, 6. Eu estou pegando todos os elementos de A? Não, eu estou pegando só o 4 e o 6. Então, no meu conjunto partida, eu fico com 5 à toa. O conjunto A é dito o domínio da relação. Cuidado que é domínio da relação. Domínio da função, eu seria obrigado a colocar o 5 também. Não é função isso é uma relação. No domínio, então, eu tenho o 4 e o 6 apenas. E eu estou relacionando cada elemento de A com o elemento de B, dado por essa regra que está aqui embaixo. Ó. Y é a metade de x. Por isso que não tem, no conjunto B, metade de 5. Metade de 4, fácil. Olha a flecha levando. Metade de 4 é 2. Metade de 6 é 3. E a metade de 5? Daria 2,5, que não está presente no conjunto B. Consequentemente, o 2 e o 3 fazem parte da imagem da relação. O 0 e o 1, que continuam no conjunto B, não estão. Tudo bem? Note bem que o produto cartesiano de A por B é cheio de elementos. No entanto, a relação definida como assim, ó, y é igual a metade de x, só tem 2 elementos. Aqui no gráfico cartesiano, aqui, só 2 elementos. Tudo bem? Então vamos para adiante. Agora eu vou resolver exercícios. Vamos resolver? O primeiro exercício é o exercício do Enem, que diz assim: devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota.
A figura mostra o percurso indicado pelas setas realizado por um ônibus nessa rota e a localização de 2 de seus atuais pontos de parada, representados por P e Q. Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os pontos T e Q sejam iguais. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são... Bom, muito bem. Vamos dar uma olhada na resolução disso daí. Primeiro, ele me diz que P é esse ponto aqui que está com coordenadas 30, 20. Q é o ponto aqui em cima com coordenadas 550, 320. A distância de P até a curva aqui é dada por 550 menos 30, tá vendo? Olha o caminho que o ônibus faz. E aqui, de 20 até 320, a distância é 300, perfazendo uma distância total de 820. Como o texto dizia que eu quero a metade do trajeto, o T, o ponto de parada T, tem que ficar na metade. Então, veja, estou aqui. Cadê meu pontinho? Estou aqui, vou fazer aqui, ó, em P, saio andando até essa curva e subo. Ficou reto pra caramba, né? Tudo bem, vocês são bonzinhos, vocês acreditam. No meio do caminho, claro, eu estou esperando que seja mais ou menos aqui, porque esse cateto é bem maior do que o outro cateto. Se é metade, o trajeto todo tinha 820, sei lá, quilômetros, metros, alguma coisa desse tipo, metade é 410. 410 partindo de 30, a conta está toda feita aqui, ó, 410 mais 30, 440. Então, evidentemente, sim, o meu ponto T fica aqui na horizontal, antes de 550. Quais são as coordenadas desse ponto T? Ora, não se esqueça, ele está na reta de 420 e perceba que ele está na altura do 20. Então, as coordenadas estão aqui na alternativa E. 400, desculpa, que 420 o quê? 440. 440 com 20. Tudo bem? Tranquilo o exercício? Fácil, né? Enem, né? Enem sempre solta alguma coisa mais fácil. Esse outro aqui diz assim, ó. O professor pediu ao João que calculasse a distância entre os pontos A, 2 e 1, e B, 6 e 4, no plano cartesiano. Para isso, João calculou a medida do segmento AB, observando um triângulo retângulo que tem AB como hipotenusa. Belo exemplo, né? Ele colocou para mim um triângulo 4 e 3 de catetos, cuja hipotenusa é o conhecido 5, terna pitagórica, 3, 4 e 5. Tudo bem? Aí ele manda fazer a mesma coisa com os pontos, com base nessas informações, calcule a distância entre os pontos menos 5, 1, que eu já coloquei aqui na minha resolução, e 7 e 6, que está aqui. A distância é essa, gente, ó. Ó o meu D. Os catetos ficam de menos 5 até 7, distância 12. E de 1 até 6, distância 5. Os dois catetos são 12 e 5, jogando aqui em Teorema de Pitágoras, 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, 25 mais 144, 169. D vale 13. Raiz quadrada de 169 é 13. Dessa vez não tem alternativas, então o problema está resolvido, já calculei D. Vamos para mais um? Novamente, o mesmo estilo de problema. Na figura a seguir, o ponto A representa uma praça e o ponto B uma livraria. Considerando o quilômetro como a unidade de medida, a menor distância entre a praça e a livraria é de aproximadamente. Mesmo efeito. Liguei A com B através de uma hipotenusa em vermelho e liguei os catetos. Veja, o cateto maior aqui vai do menos 2 até o 4, portanto ele vale 6. E o cateto menor vai do 1 até o 2, ele vale 1. Teorema de Pitágoras, d ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 1 ao quadrado. D ao quadrado é 37, cuja raiz, não razi, raiz quadrada se aproxima de 6. 6 ao quadrado é 36. O número mais próximo, então, dentre as alternativas, é 6. Tudo bem? 7 já passaria muito, porque 7 ao quadrado é 49. Fácil, não é não? Próximo exercício,
é um exercício de representar o produto cartesiano no plano cartesiano, certo? No plano de eixos cartesianos. Então eu tenho aqui o intervalo de menos 1 a 4 em A. Eu devo entender que A está no eixo X, né, no eixo das abscissas, e B, de 1 a 5, no eixo das ordenadas. Note bem que aqui eu tenho um problema interessante. No eixo das abscissas, eu tenho do menos 1 até o 4. Menos 1 é fechado, portanto, o segmento de reta que eu construí aqui para designar o espaço é fechadinho, é contínuo. Em 4, eu tenho um intervalo aberto. Então, do lado de cá, eu fiz uma linha pontilhada. Tudo bem? Mesma coisa acontece em B. B vai de 1 até 5, 1 aberto, 5 fechado. Para ser correto, isso daqui deveria estar todo pintado aqui dentro, né? Já que o produto cartesiano é todo esse retângulo com as bordas desse jeito, fechadas em dois lados e abertas dos outros dois. Bacana? Já aqui na frente, o conjunto A, no exercício B, né? Ele vai do 2 até mais infinito. Veja então que do lado de cá eu deixei totalmente aberto, porque ele vai para mais infinito, ele não para. E B vai de menos 3 até 4, menos 3 é fechado, 4 aberto. O produto cartesiano é todo esse espaço interno aqui, sendo que ele continua para cá, vai continuando, acabou até a minha tela. Tudo bem? Bacana? Legal esse tipo de resolução, não é? Então tá aí, agora é tua vez, você tem atividades por fazer, as atividades complementares, praticar do 16 ao 18 e aprofundar também do 16 ao 18, você pode fazer, lembrando que o mais importante de tudo é você estudar, não precisa se preocupar em entregar essas atividades nem nada, não, mas o importante é você estudar. Em tempo, eu vou pedir sim que vocês me apresentem estas atividades em algum momento. Faça tudo, faça em papel bonitinho e guarde para que você me dê uma devolutiva disso. A Copec vai exigir que você me mande essa devolutiva. Logo você receberá instruções de como fazer isso. Tudo bem? Um abraço para todo mundo aí e aguardem o próximo e continuem estudando.